muito boa tarde e sejam bem-vindos. Aqui estamos mais uma vez para olhar para o futuro da habitação e do setor imobiliário em Portugal. Este é o quarto de um total de 6 debates e hoje falamos sobre os desafios da mediação imobiliária. Dados recentes mostram que se vive um tempo de desafogo perante o dinamismo das vendas e também a valorização crescente do mercado imobiliário, mas estamos também perante um período de enormes mudanças. Maiores dificuldades de acesso ao crédito, clientes mais informados e com maiores exigências de sustentabilidade. E esta mudança traz, obviamente, desafios, grandes desafios à mediação imobiliária. E é precisamente sobre esses desafios, essa necessidade de acompanhar esta mudança que hoje vamos falar neste debate que poderá acompanhar através do Facebook do Expresso. E assim sendo, chamo desde já a acompanharem-me aqui no palco os oradores desta conversa. Paulo Caiado, Presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, também Miguel Poisson, CEO da Sotheby's, Rui Turgal, CEO da Era Portugal e a Patrícia Barão da GLL. Por favor. Bom dia e bem-vindos. Paulo Caiado, começo por si, como Presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária em Portugal. Até há bem pouco tempo esta atividade de mediador era vista por muitos como um trabalho de part-time, de quem tinha jeito para vender. Esse estereótipo já caiu? Bom dia. Eu creio que sim, que essa ideia, disso não passa. A realidade é que é um facto que, não existindo ainda legislação a profissionalizar de forma significativa a atividade, teoricamente qualquer pessoa pode dizer que é agente imobiliário, consultor imobiliário, ingressar numa empresa de mediação imobiliária. E isso não é muito diferente do que qualquer pessoa numa rede social querer ser explicador de aeronáutica ou de física ou de outro assunto qualquer. De facto, como há pouco referiu, as pessoas estão cada vez mais exigentes, estão cada vez mais informadas e consequentemente, as aptidões para que alguém que ingressa na atividade consiga ter resultados, ter uma atividade consistente, pois o conhecimento, a preparação constante, o suporte são indispensáveis para que isso possa acontecer e, portanto, eu diria que não passa de uma mera ideia, sem grande consistência, porque a realidade é que hoje, na atividade de mediação imobiliária, qualquer pessoa que queira exercer essa atividade tem de estar extremamente bem preparada em múltiplos domínios, porque vai enfrentar uma competitividade muito, muito grande. O mercado tem muitas excelentes soluções. As pessoas, em geral, cada vez mais as conhecem com todo o detalhe, e isso tem a ver com o nível crescente de exigência, e, portanto, eu diria que não passa de uma mera possibilidade. Uhum. Rui Turgal, nós falámos aqui de questões bastante importantes e é preciso realçar que um mediador lida com informação que é confidencial, é privada. Isto leva-nos à necessidade de profissionalizar esta ocupação, que já não é só uma ocupação de part-time? Por uma coisa, se calhar volto aqui há 22 anos, quando comecei nesta atividade. E quando comecei nesta atividade, aquilo que vim encontrar foi um setor pouco profissionalizado, com poucos serviços, de alguma forma, a oferecer aos clientes, com pouca informação e, portanto, a evolução que se tem observado nestes últimos anos tem efetivamente sido num sentido
da profissionalização do setor. E esta profissionalização tem a ver não por um caminho que tinha que obviamente ser feito, mas por aquilo que é a exigência do mercado, a exigência das pessoas. Hoje temos clientes muito mais preparados, clientes que estão, por definição, que esperam muito mais de nós e, portanto, o único caminho que podemos seguir é exatamente o caminho da profissionalização. Perante os novos desafios que este setor irá com certeza encontrar, nomeadamente a digitalização, com novos modelos de negócio, ou estamos preparados para poder ter recursos, pessoas extremamente preparadas, extremamente conhecedoras daquilo que é a atividade para poder, de alguma forma, junto àquilo que são os clientes, informar, ajudar, assessorar, ou então enfim, aquilo que podemos antever é que modelos mais tradicionais possam ser de alguma forma ultrapassados e, portanto, como nós acreditamos que os modelos de alguma forma se adaptam e não se esgotam, a profissionalização é claramente o único sentido que este setor tem. Neste momento, alguém que procura um mediador imobiliário tem como saber se está perante alguém que já deu provas no setor de dominar a informação com a qual está a lidar, ou isso não existe? Desde logo, se aceder a empresas que são empresas que de alguma forma geram essa confiança, geram de alguma forma ou tem dentro de portas, dentro dos seus quadros, pessoas com essa capacidade, poderá, em termos das empresas, existir logo essa triagem. E hoje encontramos... Mas faria sentido, por exemplo, uma certificação? Claramente sim. Isso existe nos Estados Unidos? Isso existe nos Estados Unidos. Temos ainda muito caminho a percorrer em Portugal no sentido de poder cada vez mais certificar os nossos agentes, os nossos profissionais. Acho que esse caminho deve ser percorrido. Acho que deve haver, claramente, devemos evoluir para esta segurança da certificação, mas de alguma forma penso que os clientes hoje estão de tal forma informados que à partida recorrem claramente a empresas e a pessoas que possam de alguma forma poder prover ou poder dar aos clientes aquilo que eles necessitam naquilo que diz respeito à informação e à qualidade do serviço. Patrícia Barão, o que é que pensa sobre esta questão? De facto, os clientes estão preocupados com quem os guia quando há necessidade de tomar esta decisão, nomeadamente de comprar casa particular, que é a área onde desenvolve a sua profissão? Olá a todos. Sem dúvida, o negócio imobiliário é um negócio de confiança. Logo à partida, nós procuramos alguém que nos transmite essa confiança. Cada vez mais todo o mercado da mediação está a caminhar para uma profissionalização e eu acredito que vamos chegar lá. Como disse há pouco e muito bem, realmente nos Estados Unidos já existe esta profissionalização no setor e trabalha em mediação imobiliária quem está credenciado e quem tem formação e preparado para prestar um serviço de qualidade. E é exatamente aí que nós caminhamos e os profissionais deste setor caminham, que é preparar e ter todas as ferramentas para que quem trabalha neste setor esteja preparado para prestar o melhor serviço, porque é esse que vai claramente diferenciar os mediadores. Miguel Poçon, em Portugal são as próprias empresas que dão formação a quem contratam? Bem, antes de mais, bom dia a todos e muito obrigado pelo convite à ERA e ao Expresso e parabéns pelos 25 e 50 anos de aniversário. Sim, é uma das partes, portanto as grandes empresas têm obviamente esse dever e interesse também em preparar bem as suas pessoas, mas para além daquilo que foi dito aqui, penso que há uma questão que tem a ver com a preparação da sociedade também. Tudo na vida se transforma com formação, com educação das pessoas, portanto isso são processos longos, não são processos de 1 ano ou 2 anos. E um dos aspectos também que começa a ser cada vez mais importante é os próprios estabelecimentos de ensino começarem a integrar
questões ligadas ao imobiliário e, em particular, as universidades, para começar a criar universidades de nome, com nome em Portugal, começarem a criar algumas formações nesta área, sejam elas mais ligadas à mediação propriamente dita ou qualquer outra área do setor imobiliário. E na sua visão, o que é necessário para haver essa abertura por parte do meio académico para se incluir a questão da mediação imobiliária como uma formação necessária? Bem, desde logo a necessidade, não é? Essa necessidade, e não há dúvida nenhuma que hoje em dia o imobiliário tem um peso muito importante na economia mundial, e Portugal não foge à regra, e começam-se a sentir já algumas movimentações a esse nível, e obviamente que aqui é preciso que haja essa vontade das universidades, essa necessidade também de mercado, ou seja, as universidades têm que sentir que o mercado exige um maior rigor e uma maior profissionalização, e portanto eu diria que isto não pode ser um objetivo somente das empresas da mediação imobiliária. Eu penso que quem vai beneficiar com isto no final são os clientes finais, de uma melhor preparação dos profissionais, uma melhor formação, e havendo essa exigência do mercado vai criar essa necessidade e posteriormente, e isto irá acontecer com o tempo sem dúvida nenhuma, porque já acontece em muitos outros países, universidades em Portugal com relevância a criarem áreas de desenvolvimento ligadas à mediação imobiliária, que é o que estamos mais aqui a falar, mas também ao imobiliário em geral. Paulo Caiado, ainda relativamente a esta questão, será um bocadinho o velho dilema do ovo ou da galinha? Eventualmente, se houver uma certificação dos profissionais, será mais fácil a academia a investir naquilo que possa ser uma formação adequada ou não? Bom, a APMI, enfim, tem procurado e vai continuar a procurar, enfim, de alguma forma, influenciar, dar a sua opinião relativamente à importância do nosso governo legislar naquilo que, em nosso entender, devem ser algumas plataformas de acesso à atividade. E quando falo em plataformas de acesso, estou-me a referir, obviamente, à formação, quer para quem quer aceder à profissão, quer para aqueles que estão cá, e que entendemos que é importante que haja legislação que obrigue a determinados patamares de conhecimento para que, quando, enfim, os nossos cidadãos estão à frente de alguém que se diz agente imobiliário, engradador imobiliário, que possa, por si só, enfim, ter ali um patamar de segurança associado a um determinado nível de preparação. Com certeza que, existindo essa obrigação, estamos convictos que vários intervenientes se posicionarão para dar essa formação, fazer essa formação. A APMIP tem uma academia de formação, enfim, onde faz quase diariamente formação. É uma academia certificada pela DGERT e pelo Banco de Portugal, e, portanto, temos uma atividade de formação muito, muito significativa. Agora, aquilo que entendemos é que não podemos ficar parados, não podemos ficar de braços cruzados. A legislação é algo que não depende de nós. Podemos tentar manifestar a nossa opinião, procurar influenciar, mas não temos o poder de decisão, e aquilo que entendemos é que o setor não pode e não deve ficar de braços cruzados. E, portanto, a aposta na preparação, na qualificação, independentemente de existirem ou não exigências do ponto de vista legislativo, é o caminho que está a ser percorrido. Vamos também procurar que, do modo geral, os cidadãos saibam da necessidade de preparação. Gostaríamos e pretendemos que, do modo geral, os agentes imobiliários possam ter símbolos, selos, certificados, que possam dar a conhecer os seus níveis de preparação e, de algum modo, também estimular a sua competitividade associada aos seus níveis de preparação. E, portanto, é esse o caminho que estamos a percorrer e que pretendemos percorrer. Patrícia Barão, como eu dizia há pouco, trabalha sobretudo naquilo que é o mercado residencial. O que é que procuram neste momento os portugueses quando se cruza com eles, quando estão à procura de casa? O que é que está a mudar e quais são neste momento as prioridades do mercado?
Bom, eu diria que são variadas, mas acima de tudo eu acho que nós mudámos, aliás, todos nós mudámos com este contexto da pandemia e hoje em dia os critérios de procura de casa também estão diferentes e também se ajustaram a esta nova realidade. Portanto, eu diria que vai depender muito, obviamente, daquilo que seja a motivação de compra das famílias, mas há um ponto que eu acho que toca a todas as famílias, que é procurarem pessoas que são especialistas no setor e que lhes possam aconselhar as melhores oportunidades. E para fazer isso é preciso conhecer muito bem o mercado, é preciso saber onde é que estão as ferramentas que suportam um negócio imobiliário e aí entram novamente as pessoas que estão preparadas para o fazer e que prestam esse serviço às famílias portuguesas. Sente falta de informação no setor disponível a quem toma essa decisão para perceber quais são os preços que estão em vigor, as áreas que estão a ficar mais caras ou mais baratas, quais são as melhores oportunidades de negócio? Defenderia maior clareza e maior disponibilidade de informação acessível ao cidadão comum, aqueles que não percebendo exatamente muito sobre o setor, conseguem entender essa informação e tomar uma decisão com consciência? Esse é um excelente ponto. Nos Estados Unidos existe uma plataforma onde todos podem consultar e ter informação real do valor dos imóveis. Em Portugal ainda não temos uma plataforma que possa ser tão user-friendly e para todos poderem consultar e saberem exatamente quanto é que vale o seu imóvel ou quais é que são os benchmarks comparáveis, ou seja, aquilo que podem ser imóveis semelhantes para chegar exatamente ao valor. Existem várias plataformas e as várias agências imobiliárias usam essas plataformas para suportar os valores das propostas comerciais e daquilo que são os valores indicativos para os proprietários. Posso dizer que na JLL, a consultora que eu trabalho, no fundo tem várias plataformas que inclusive cruza para poder chegar aos melhores, aliás, àquilo que são os valores mais accurate para os ativos. No entanto, eu acho que estamos claramente a caminhar para uma liberalização desta informação, para que todos possam saber exatamente qual é que é o valor do seu imóvel ou, quando querem pôr o seu imóvel à venda, poderem saber quais é que são os intervalos de valor para aquilo que é o ativo que estão a querer vender. Para quem está a comprar, também acaba por ser uma informação muito importante, porque temos que, obviamente, perceber se o valor é o valor justo e o valor correto para aquele imóvel em particular. E na maioria das vezes esse valor que está anunciado não é exatamente o valor pelo qual há sequer a expectativa de negociar o imóvel. Hoje em dia eu acho que nós já temos aqui uma percentagem mais aproximada do chamado asking price, porque efetivamente a procura está muito superior à oferta e logo à partida é, a lei de mercado a funcionar. Portanto, já houve tempos onde havia este gap superior, hoje em dia já estamos mais próximos dos valores reais, mas sim. Miguel, relativamente ao mercado de luxo, algumas, que é também aquele onde está mais especializado, há alguma diferença na forma como os clientes vêm ou não informados, maiores exigências? Eu diria que, para não estar aqui a segmentar muito o que é o segmento de luxo e o mass market, eu diria que, de uma forma geral, o ser humano reage um pouco da mesma forma, ou seja, o comprador tende a procurar a melhor oportunidade, o vendedor tende a vender ao melhor preço. Portanto, isto é inegável em todos os setores e em todos os segmentos de mercado. Mas tem um cliente que à partida tem maior domínio daquilo que possa ser essa transação económica? Bom, desde já nós no nosso caso na Sotheby's temos até mais compradores não residentes, portanto compradores estrangeiros do que compradores portugueses e muitas vezes temos que lidar com a cultura que existe nos mercados de origem, não é? E, portanto, em muitos desses mercados este nível de transparência de mercado é mais elevado, em particular nos Estados Unidos. Os americanos hoje em dia representam 24% de cota nas transações da Sotheby's a nível de estrangeiros,
portanto, que é um peso muito importante, é a nacionalidade número 1, e vem de um mercado muito maduro, um mercado de MLS, de sistematização de práticas, muitas vezes de formação elevada, de uma procura muito grande também destas certificações e desta tentativa de passar a mensagem de mediador certificado junto do cliente final. E, portanto, a expectativa, muitas vezes, de um comprador estrangeiro é muito elevada. E nós aqui, é verdade que lidamos com uma variedade muito grande de níveis de maturidade de mercado e de conhecimento de pessoas. No segmento alto, o que se está a sentir a nível de tendências, eu diria que é, e vai continuar, portanto, é um mercado que tende a crescer e vai exigir de nós, de facto, uma melhor preparação, e tudo isto que nós estávamos aqui a ver de formação e de preparação e de certificação dos profissionais é muito importante. E já agora só uma pequena nota, foi uma trajetória que foi um bocadinho interrompida pela crise do subprime, porque o mercado imobiliário já teve alturas em que os profissionais tinham que fazer, enfim, aqueles requisitos mínimos para poder aceder à mediação imobiliária, por exemplo, e o que aconteceu na altura do subprime, e isto foi uma diretiva europeia, nem sequer foi algo imposto por Portugal, em que visava de alguma forma, numa altura em que o desemprego era muito elevado, romper de alguma forma as barreiras de passagem de uma profissão para a outra. E, portanto, houve aqui um movimento que se gerou, portanto, essas necessidades mínimas foram banidas do mercado para permitir uma maior passagem de profissão para profissão, e estamos de facto numa altura em que é urgente que se crie essas barreiras, esses mínimos, de forma equilibrada, obviamente, mas que permita também ter profissionais cada vez mais preparados, até no segmento alto, para fazer face a requisitos muito exigentes que vêm de outros países. Falou aí de uma questão que me remete agora para uma outra perspectiva neste debate, o mercado estrangeiro e o impacto que tem, aliás, os clientes estrangeiros, o impacto que têm no mercado nacional. Há uma proposta em cima da mesa, no Parlamento, de um pedido para que sejam aprovadas leis um pouco à semelhança do que já aconteceu com o Canadá, que proíbam a compra de casas por parte de pessoas que não estejam com residência fixa em Portugal. Qual seria o impacto de uma medida desta natureza naquilo que é neste momento este desafogo que se vive dentro do setor do mercado imobiliário? Bom, desde já eu desafogo, nem sequer... tenho que fazer aqui um parênteses, desculpa, um desafogo no sentido do negócio, claro. Sim. Eu, antes de mais, nem sequer quero imaginar que alguém em consciência tome uma decisão dessas em Portugal, não é? Portanto, é preciso, em primeiro lugar, começar por conhecer o que acontece no Canadá. O Canadá é um mercado muito particular, um mercado com uma pressão enorme de países asiáticos em particular, portanto, tem ali questões muito particulares. E foi uma tomada de decisão, se calhar, um bocadinho simbólica. Eu acho que, sinceramente, na minha opinião, uma decisão errada, até porque a explicação em si dos não residentes poderem, ou até dos investidores não poderem ter acesso à compra de imóveis num determinado país, é preciso não esquecer que muitas vezes são esses investidores que criam habitação, que vêm a resolver. Se não tivesse havido investidores estrangeiros em Portugal nos últimos 15 anos, 10, 15 anos, as cidades continuariam desertas, pouco tratadas, com uma imagem muito degradada. E, portanto, nem sequer quero imaginar que alguém considere com seriedade uma proposta desse género. Rui Turgal, mas há o outro lado da moeda. Quem defende uma medida como esta entende que com famílias da classe média com dificuldade de acederem a casas acessíveis, há que cortar na possibilidade dos que têm mais capacidades de comprarem habitação. Qual é que seria, no que diz respeito a clientes estrangeiros, na sua opinião, qual é que seria o impacto que isso poderia ter no mercado, e faria ou não alguma diferença para facilitar o crédito a portugueses que neste momento se queixam do valor das casas? Bem, tal como o Miguel acabou de referir, não nos passa sequer pela cabeça uma medida como essas, e não entendemos que seja nessa gama de produto, nessa faixa de produto, produto que é mais direcionado para os clientes estrangeiros, para clientes investidores, que seja esse produto que tenha algum impacto naquilo que é
enfim, a dificuldade do acesso à habitação ou mais habitação às famílias portuguesas. Portanto, acho que quando estamos a falar deste tipo de mercado dos investidores estrangeiros, que representa cerca de 10-12%, e tentar confundir isto com aquilo que é o acesso das famílias portuguesas à habitação, acho que estamos a tentar, enfim, ou de alguma forma confundir aquilo que não pode ser confundido. Acho que o acesso das famílias a mais casas, a mais habitação, se fazem a partir de outras medidas e não concretamente através de medidas que impedem, de alguma forma, enfim, este movimento de investidores que nos últimos anos tem sentido no nosso mercado e que, de alguma forma, foram a razão e o motivo principal para que o mercado tivesse retomado de alguma forma e Portugal estivesse no centro, enfim, daquilo que é o destino dos investidores estrangeiros e, portanto, e do interesse internacional. Portanto, acho que não são assuntos que devem sequer ser misturados. Patrícia Barão, ainda hoje estamos a sair uma notícia que fala do aumento considerável das casas em Portugal. Só pegando no exemplo de Lisboa, que pronto, se espera 15 mil novos fogos de habitação nos próximos 10 anos, parece ser claramente um número que, apesar da procura, é insuficiente. Tendo em conta os custos das casas que já estão implementadas, dos custos da construção, que estão claramente altíssimos, como é que será possível aumentar a oferta e gerir isto com a capacidade financeira dos portugueses que estão a lidar também com aumentos altíssimos da inflação? Muito bem, eu acho que nós temos que olhar para os factos, para os números. O aumento do preço das casas deve-se pelo desequilíbrio que existe entre a oferta de habitação e a procura. Este é um facto. E se nós olharmos para os números, nós vemos que nos últimos 10 anos, a média de habitação nova que veio para o mercado são as 11 mil unidades por ano. 11 mil unidades por ano. Portanto, estamos a falar numa média de mil e tal unidades por ano, que no fundo acabam por ser insuficientes para aquilo que é a procura. Portanto, quando nós queremos resolver uma situação grave, como é o tema da habitação que temos em Portugal, nós temos que ir à base do problema, nós temos que perceber o que é que nós podemos fazer para que possamos minimizar este desequilíbrio entre a oferta e a procura. E este desequilíbrio não vai ser resolvido com medidas que sejam medidas castradoras àquilo que é um incentivo que temos tido nos últimos anos, que é, efetivamente, esta abertura aos clientes internacionais. Portanto, nós temos que criar medidas que incentivem a nova oferta e estas medidas são, obviamente, muitas delas criadas pelo nosso governo e por aquilo que, no fundo, é o Estado. E passa por medidas que possam ser que possam ter um impacto relativamente importante, nomeadamente o IVA. O IVA é um custo para um promotor imobiliário de 23% e, se calhar, olhando para aquilo que é este custo, se calhar, se houver aqui alguma redução, vai automaticamente incentivar a nova construção. Portanto, nós temos que trabalhar do lado da oferta e não tentar criar situações que castrem aquilo que é a procura. Portanto, e é por aí que nós vamos ter que trabalhar para tentar minimizar este impacto e resolver o tema da habitação. Portanto, todas estas medidas que há pouco, quer o Miguel, quer o Rui falaram, que eu concordo 100%, que é, obviamente, não nos passa pela cabeça que uma medida dessas seja aqui imposta em Portugal, porque a realidade da Nova Zelândia ou do Canadá são realidades completamente diferentes e as razões pelas quais levaram aquelas medidas não têm nada a ver com o que se passa em Portugal, e o que se veio a constatar depois é que os preços da habitação continuaram a subir naqueles países, ou seja, foi uma medida que, quanto muito, no limite foi inglória, portanto não vamos repetir aqui a mesma situação. Portanto, trabalhar na oferta, criar incentivos
para que os promotores imobiliários possam desenvolver habitação para o mass market, para o mercado dos portugueses, e é aí que nós vamos ter que trabalhar para conseguir resolver este tema. Paulo Caiado, imagino que quem esteja a ver este debate eventualmente poderá dizer-me estes senhores são suspeitos porque trabalham no mercado em que quer vender, sem pôr obviamente em causa tudo aquilo que foi dito. Mas para eliminarmos essa suspeita, qual é a sua visão relativamente a essa questão? De facto, estamos perante uma situação que é de difícil resolução, e de como é que os mediadores imobiliários e a própria associação que representa pode contribuir para este problema grave que vivemos da habitação, em que pessoas não só muito pobres, mas algumas já da classe dita média, estão com dificuldade de acesso à compra de uma casa para a vida, não é? Porque em Portugal compra-se muito uma casa para a vida. Bom, parece-me que é importante separarmos aqui alguns aspectos que devem ser separados. Segundo dados do Census de 2021, cerca de 73% das famílias portuguesas são proprietárias de um imóvel. E, para a generalidade, esta propriedade é a sua maior riqueza. É o ativo mais significativo para a generalidade de 73% das famílias portuguesas. E é a habitação própria? É a habitação própria e permanente. Quando se fala em estratégias que tenham por objetivo reduzir o valor dos imóveis, eu acho que não é ideologia, acho que é um profundo disparate. É um disparate, quer dizer, porque o que estamos a falar é em estratégias que visem empobrecer a população. Ora, se 73% da nossa população tem o seu principal património num ativo imobiliário, aquilo que todos devemos desejar é que eles sejam caracterizados por consistência no seu valor, por perspectiva de valorização estável, porque isso é importante para, insisto, 73% das famílias portuguesas. Consideramos que é, e considero que é de facto importante, e estamos numa altura onde seria desejável que os nossos governantes tivessem a determinação em ter uma linha como que uma fronteira que deve existir dentro do mercado, onde de um lado temos o mercado na sua maior expressão, que deve ser caracterizado por abertura e liberdade, e onde os nossos governantes lhe deveriam conferir estabilidade e previsibilidade legislativa. Ao crescer, ao valorizar-se, é a nossa economia que cresce e é o nosso país que ganha. É claro que este mercado, como constatamos, ele provoca exclusão habitacional. E aí é necessário intervir. E é necessário intervir com programas que procurem e que tenham por objetivo, através da intervenção do Estado, do Governo, das autarquias, implementar programas, e aqui a equação não é muito complicada, porque há um terreno, há uma necessidade de edificação, há um produto final, há uma determinada estrutura fiscal. E, portanto, o Estado tem de ser capaz de intervir nesta equação para permitir que aqueles que não conseguem aceder a uma casa o possam, desta forma, em programas intervencionados pelo Estado, fazê-lo. Agora, pensar em quaisquer soluções transversais e que visem empobrecer, que visem esmagar o valor dos imóveis, ou como referiu, o tema dos impossibilitar, quer dizer, os estrangeiros de comprar casa em Portugal. Eu não consigo ver qualquer diferença entre isso e, por exemplo, alguém dizer que não podem vir para Portugal, não pode vir para Portugal uma fábrica, porque iria criar alguma pressão nos salários da indústria. Não consigo entender a lógica disso, quer dizer, o nosso país precisa de enriquecer, a nossa economia precisa de se desenvolver e, portanto, os recursos financeiros têm de ser bem-vindos para o nosso país, até porque eles são indispensáveis para que possamos realmente atender e desenvolver estratégias recorrendo a recursos públicos para, de facto, auxiliar tudo aquilo que são, enfim, pessoas que de alguma forma possam ser vítimas de alguma exclusão que este tipo de mercado aberto pode gerar. E, portanto, acreditamos que o caminho
está mais por aí do que quaisquer medidas transversais que visem esmagar o mercado, retrair os preços, que considero um perfeito absurdo. Rui Turgal, voltando mais diretamente aos desafios da mediação imobiliária, a forma como se compra a casa ou se encontra a casa para comprar em Portugal assenta muito nas novas tecnologias. De que forma é que isso também representa um desafio para o setor e como é que se está a fazer esse caminho onde o cliente possa encontrar no conforto da sua casa a informação necessária para fazer escolhas que muitas vezes, enfim, quando se sai de casa a pessoa já sabe mais ou menos qual é a casa que quer ver, já não vai ver 20 casas, se calhar só vê uma ou duas, não é? Claro. Bem, basta recuar um bocadinho no tempo e pensar, e uma vez estamos aqui a comemorar os 25 anos da era Portugal e do Expresso, basta recuar 25 anos e perceber exatamente o que era o Web 1.0 há 25 anos atrás. O Web 1.0 era claramente uma ferramenta, um instrumento que era utilizado pelos consumidores no sentido de poder consultar. Era uma internet de consulta, era uma web de consulta, que evoluiu para o Web 2.0, que é uma web de, bidirecional, de transação, em que existem as redes sociais, existem as transações e, portanto, é uma realidade com a qual nos confrontamos e que convivemos atualmente. Porém, estamos a passar para a Web 3.0, uma web designada peer-to-peer, em que a face mais visível, estamos a falar da blockchain e, portanto, basta olhar para os últimos 25 anos e perceber exatamente esta evolução. Esta evolução de tecnologia, claramente, que está ligada, aos comportamentos dos clientes. Se há 25 anos nós tínhamos clientes que consultavam e, portanto, essa consulta fazia com que as pessoas depois dirigissem às agências e pudessem fazer todo o trabalho em espaços, em locais físicos, atualmente aquilo que nós podemos encontrar são pessoas que cada vez, quando se dirigem às agências especializadas, vêm com a informação, vêm totalmente informadas e com toda a informação. Que informação é que o cliente exige que esteja já disponível online? Só sobre a habitação, mas também da envolvência, de certificado energético, qual é o caminho e se esta facilidade de acesso à informação do imóvel a partir de casa ou de onde quer que esteja exige aos mediadores que seja ainda criado um dossiê maior pré-compra? Claramente, hoje um cliente, quando se dirige a uma agência, vem totalmente informado. Eu posso lhe dar um caso muito concreto daquilo que aconteceu na ERA desde o seu início. Nós, tivemos na nossa gênese o cuidado, por percebermos que era importante, de fazer ou ter nas nossas agências um departamento, isto é só um exemplo que eu estou a dar, um departamento processual, que chamávamos de departamento processual, que as pessoas depois adquiriam um imóvel, tratavam de tudo aquilo que tinha a ver com a parte processual, mais papelada, como se diz, mais documental, nas nossas agências. Aquilo que percebemos hoje é algo diferente. As pessoas, quando entram numa agência, muitas vezes vêm exatamente com um crédito aprovado, sabem exatamente até que valor podem chegar, sabem exatamente toda a envolvência do negócio e tentam nestes locais, nas agências, encontrar só, quando estou a falar só, não é para colocar isto como o menos importante, se calhar o mais importante, mas tentam nas agências encontrar a parte restante de tudo aquilo que já está tratado, que é do crédito, a informação toda que adquiriram ao longo do projeto. Concretamente também na ERA, e estando, e tentando estar na vanguarda tecnológica, criamos ferramentas, por exemplo, como o Lidera, que basicamente aquilo que permite aos nossos clientes, através de mecanismos de inteligência artificial e de marketing digital, poder encontrar o melhor imóvel para o melhor cliente
com menor esforço possível. Isto significa que o percurso que um cliente fará nas suas consultas, na web, permite, em termos de registro e com machine learning, com a aprendizagem das máquinas, poder, sem qualquer esforço para o cliente, sem qualquer esforço adicional de procura, poder fornecer o imóvel que mais se adequa àquilo que são as necessidades do cliente. E, portanto, eu acabei de dar aqui um conjunto de exemplos, que são claramente só exemplos, mas que abrem aquilo que é, o panorama atual e aquilo que será em breve o panorama com o qual nos vamos confrontar. Portanto, o futuro será um futuro de desafios e só há uma forma de estar no futuro. Ou se está consciente que precisamos estar assim, ou então estaremos fora. Como dizia alguém, as tecnologias não vão substituir as pessoas. As tecnologias, aquilo que vai acontecer é que as pessoas que não saibam usar a tecnologia vão, de alguma forma, empurrar para fora do negócio as pessoas que não sabem trabalhar com ela. Patrícia Barão, hoje em dia é muito comum procurar uma casa e ter acesso logo a um vídeo 3D, pormenores do apartamento, poder caminhar virtualmente dentro do imóvel. Soluções como esta neste momento são essenciais e ajudam ou não a vender um imóvel? É uma das perguntas que lhe deixo. E por outro lado também pergunto-lhe se isso não encarece depois também o preço de todo o processo de compra. São tudo elementos que ajudam na comercialização do imóvel. Cada vez mais as pessoas gostam de estar no conforto da sua casa e a poder, pesquisar e conhecer a oferta que existe imobiliária. Todas estas visitas virtuais, todas estas tecnologias têm ajudado em muito a venda de casas e estas tecnologias também estão a evoluir muito rápido. Como o Rui dizia há pouco, nós hoje estamos perante uma realidade completamente diferente do que era há 10 e há 15 e há 20 anos atrás. Portanto, eu acredito que cada vez mais nós vamos ter este tipo de tecnologias que ajudam o consumidor a procurar aquilo que é o melhor imóvel para si, tendo até a experiência de ver a vista das suas casas, o que é que há à volta, enfim, todas estas facilities que hoje em dia já existem. E comprovadamente esses imóveis vendem-se mais rápido do que aqueles que não têm essas ferramentas associadas? Sim. Estas ferramentas, no fundo, são investimentos que, no fundo, as consultoras fazem para, lá está, vender os seus imóveis de uma forma mais eficiente e mais rápida e de uma forma até, enfim, mais inovadora. E o cliente pergunta-se, é de facto quem faz a mediação imobiliária que faz esse investimento ou é o cliente que tem que pagar esses custos? É um investimento que as agências fazem, tendo em conta, obviamente, a contrapartida da exclusividade daquele ativo. Porque sabemos logo que, havendo aquele tipo de elementos que ajudem a dar a conhecer aquele imóvel, ele vai ter uma visibilidade superior e, obviamente, vai chegar a um público mais alargado, que é esse o grande objetivo. Isso requer também, voltamos outra vez à mesma questão, requer também formação. Quando diz que permite ver as vistas, enfim, eu sou uma pessoa atenta a essas questões da segurança e algo crítica também à forma como alguns assuntos são tratados e noto por vezes que há algumas imagens que acabam por não ter em conta, por exemplo, a privacidade dos vizinhos. É uma preocupação que têm, portanto, quando se fazem estas imagens, quando se mostra o que está à volta da casa, a importância de saber se estão a cumprir todos os requisitos da lei? Sem dúvida, é um tópico muito importante e que se tem que ter em atenção. Há várias formas de conseguir fazer esta gestão das imagens sem comprometer aquilo que é a privacidade não só do próprio proprietário como também dos vizinhos. E obviamente esse é um tema sempre a ter em conta e que não se pode descurar de forma nenhuma. Volto ao Miguel para fazer um bocadinho esta comparação daquilo que são os diferentes mercados. Há pouco falava da exigência dos clientes estrangeiros quando chegam a Portugal no que diz respeito à profissionalização de quem está no setor. Também relativamente
relativamente a este ponto do que é esta transição digital, a aposta em novas tecnologias, sente que os clientes estrangeiros são mais exigentes e vêm com um outro patamar diferente do nosso? Sim, mais uma vez depende dos mercados de origem, mas de uma forma geral sim. Aliás, isto temos vindo a falar, a tecnologia, eu acho que a tecnologia é uma bênção na nossa vida hoje em dia. Quer dizer, eu lembro-me, hoje de manhã, por exemplo, a chegar aqui à 5 estava bastante congestionada e a possibilidade com o GPS vir aqui por estradas internas ou interiores permite-me chegar aqui mais cedo. Ontem, por exemplo, em conversa com a minha filha mais nova, que estava a fazer um trabalho sobre a Revolução Francesa, e depois ela ria-se um bocadinho de mim, porque eu explico a rapidez com que tenho acesso à informação hoje em dia, através, por exemplo, do chat GPT, hoje em dia que está muito em voga, a capacidade de integração de informação e de qualidade de informação é incrível. Eu contava-lhe, ela ria-se um bocadinho de mim, há 35 ou 40 anos, quando eu queria fazer um trabalho sobre a Revolução Francesa, tinha que ir a uma biblioteca, passava uma hora a olhar, a escolher os livros e se encontrasse, se faltava, se não faltava, porque o colega tinha levado, depois ia ler, eram horas e horas, ou seja, o nível de eficácia que a tecnologia permite hoje em dia é incrível. E o nível de integração é incrível, seja ela, obviamente, canalizada para o bem e não canalizada para o mal. Portanto, eu diria que, de uma forma geral, isto é uma questão transversal. É óbvio que há mercados um bocadinho mais maduros do que o nosso, mas eu diria que Portugal também, acho que é uma ideia que convém tirar da cabeça das pessoas. Eu acho que a mediação imobiliária em Portugal já está a um nível muito elevado. Eu acho que às vezes há um bocadinho este lado de pobrezinho, que nós somos muito pequeninos, e posso lhe dizer, se formos hoje à França, por exemplo, eu considero que a mediação imobiliária em Portugal está substancialmente acima do mercado francês e substancialmente acima até do mercado espanhol aqui ao lado. É um mercado que muito mais atomizado, muito mais ainda de negócios familiares, onde há uma presença de marcas internacionais menor e de mais difícil implantação. Eu diria que, de uma forma geral, nós estamos bastante bem preparados, temos as principais tecnologias ao nosso dispor. Um exemplo concreto na Sotheby's, por exemplo, isto acontece em várias marcas, nós conseguimos saber hoje em dia, ao dia, em cada bairro, quais são os novos imóveis que entram em cada zona. E sabemos qual é que é o preço, e sabemos quem é que é o mediador que a colocou. E, portanto, todas estas informações, o que fazem é dotar o mercado de uma transparência que não existia há alguns anos. Eu acho que mesmo nos últimos 5 anos houve uma evolução muito grande nesta área, não só pela pandemia, mas um bocadinho antes da pandemia, que veio dar mais transparência ao mercado, dotar os clientes de mais informação, ajudá-los a tomar decisões melhores e mais informadas, sendo que, obviamente, a componente humana estará sempre presente. Eu lembro-me de um estudo que vi há uns anos sobre a BCG, que era um estudo de um funil em que se via claramente que a montante no funil, portanto, na parte inicial, as pessoas recorriam mais à tecnologia e muito de pesquisa, porque o que as pessoas hoje em dia quer que seja um português ou um estrangeiro, quer comprar uma casa, a primeira coisa que faz é ir ver online o que é que encontra. Mas à medida que esse funil se aproxima do momento da tomada de decisão, começa a haver uma procura de aconselhamento e do ser humano especialista, profissional, que possa criar valor e segurança na tomada de decisão, que é evidente. Portanto, eu acho que este casamento entre o homem e a tecnologia é muito bom, não é mau, não é um a substituir o outro, é um a andar de mão dada com o outro e que vai projetar o conhecimento e a tomada de decisão para um patamar superior. Miguel, muito obrigada pela participação. Agradeço também ao Rui Turgal, à Patrícia Barão e ao Paulo Caiado. Chegou ao final o tempo para este debate, mas aqui trocámos ideias importantes para aquilo que são os desafios da mediação imobiliária. Dentro de 15 dias, aqui estaremos novamente para mais um tema. Falaremos sobre o papel do Estado na habitação com um novo painel de debate. Obrigada pela preferência e até lá.